Então, hoje eu quero falar com vocês como evitar a ansiedade e vencê-la. Como evitar a ansiedade e vencê-la? O texto que eu quero usar é de Mateus capítulo 6, versículo 33. Então diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Vamos ler em voz alta novamente? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Repare bem na palavra portanto. Ele está concluindo um assunto. Concluindo um assunto do próprio contexto, onde ele está falando da diferença que existe entre, ou melhor, ele está falando do modo como os pagãos atuam neste mundo e como Deus é capaz de suprir as necessidades daqueles que confiam nele. Deus, então, ele não promete neste mundo abundância de bens, mas ele escolhe pessoas, e a alguns ele dá mais, e a outros ele não dá o tanto que deu para outro. Porque Deus tem finalidades na vida de cada um. E Deus nos conhece. Deus conhece o nosso temperamento, a nossa personalidade. Mas, como eu disse a semana passada, Jesus ele está ensinando os seus discípulos, preparando-os para viver o reino de Deus. E também a uma multidão que foi até ele para procurá-lo, para ver os seus milagres. E então Jesus se assentou e passou a ensinar todos. E ele começou o seu ensino com as bem-aventuranças, quando ele disse: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você lê Mateus capítulo 6, que é o nosso texto, 6, 7, e também o capítulo 5, tudo que está lá é uma aplicação das bem-aventuranças. Por exemplo, quando você está diante de um inimigo, como que você tem que se portar diante dele? Quando você está diante de Deus em oração, como você tem que se portar? Tudo nos remete às bem-aventuranças, porque ali é a base, são os princípios que regem o reino de Deus na terra. Mas vamos então ver a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Você só evitará e vencerá a ansiedade ou a preocupação permanecendo no reino de Deus e praticando o que o agrada. Quem é esse o? Deus. Então, você só permanecendo no reino de Deus e praticando aquilo que o agrada, é que você tem condições de vencer a ansiedade ou a preocupação. Por que eu digo isso? Veja bem, as técnicas humanas não fortalecem a alma, tanto para evitar como para vencer a ansiedade. Existem hoje, no meio,
tratamentos contra a ansiedade à base de ervas. Já ouviram falar? Então, existem tratamentos à base de ervas, existem suplementos alimentares, existe também cursos que te ensinam a se abster de certas substâncias, como açúcar, carboidrato refinado, alimentos com aditivos, produtos químicos para ajudar a diminuir a ansiedade. Existem produtos químicos que ajudam a diminuir a ansiedade. Existem também técnicas de relaxamento, de respiração e os mais variados cursos. E as pessoas continuam ansiosas. Não funciona. Sou taxativo nisto. Não vai funcionar. Nenhum remédio irá funcionar. Por que eu digo isso? Eu não estou dizendo que estas coisas não farão bem ao corpo. Se você aprende a se relaxar, se você aprende a se tranquilizar, isso fará bem a você mesmo. Se você aprende a se exercitar, a correr e a andar, a ler, isso fará bem a si mesmo. Mas como essas coisas poderão curar sua alma? É impossível. É impossível que qualquer exercício físico possa trazer uma cura à sua alma. Não traz. Segundo Jesus, não traz. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 8 e 9, na verdade eu vou a partir do versículo 7, parte B do versículo 7 até o 9, por favor. Para progredir, acharam aí? Para progredir na vida cristã, faça sempre o quê? Acharam ou não acharam, pessoal? Versículo 7, a parte B. Vamos de novo? Vamos lá. Para progredir na vida cristã, faça sempre o quê? Exercícios espirituais. O que você entende sobre exercícios espirituais? Vamos lá? Vamos lá. Ler Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, praticar, ouvir, orar, obedecer, louvar a Deus, meditar, falamos, né? Enfim, não é? Conviver com os irmãos, tá? Envolver-se em interrelacionamento pessoal. Você está envolvido, correto? Pertencer à família de Deus. Que mais? Você dar liberdade para que Deus use sua vida. Você manifestar seus dons espirituais. Produzir fruto espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém quer progredir na vida cristã, esse é o caminho, não existe outro. Nenhum seminário, nenhum estudo bíblico qualquer por aí, com pessoas famosas, nenhum curso, vai trazer você progresso. Mas Paulo continua, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é o quê? Então, o apóstolo Paulo diz que o exercício físico tem alguma utilidade. Ele é bom para o quê? Para a sua saúde, para a saúde física. Mas ele não produz algo que o exercício espiritual produz. O exercício físico, ele produz saúde para o corpo.
mas ele não produz vida. Correto? E vou pensar com você uma coisa. Essa vida, ela se manifesta tanto agora, como no futuro. Vocês estão com a Bíblia aberta? É só olhar. Então veja só, porque o seu resultado do exercício espiritual é a vida, tanto agora como no futuro. Se o exercício espiritual produz a vida, tá? E o exercício físico produz saúde, não me venham com a conversa que o exercício espiritual cura a ansiedade. Não cura. O exercício físico, vocês entenderam? O exercício físico não cura a ansiedade, não cura a depressão, não cura a timidez, não cura nada, a não ser melhorar sua condição física. Eu estou falando porque eu creio na Bíblia. Eu não acredito no que a ciência moderna diz. E a prova está aí na rua. As pessoas estão cada vez mais loucas. Inclusive, quem acredita nessas coisas. Eu não estou aqui dizendo a vocês que não devem praticar esses esportes. Eu sempre fui esportista, parei, vejam o que eu me virei. No que me tornei. Você deve praticar esportes, mas não acredite que tanto o esporte, como qualquer terapia, seja ela qual for, vá curar sua ansiedade, porque não vai. E vou explicar por quê. Porque a ansiedade é um caminho errado. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para sermos ansiosos. A ansiedade é um resultado do pecado que entrou no mundo, que fragilizou o homem, que trouxe para dentro do homem uma desconfiança acerca do trabalhar de Deus na vida deste. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não eram ansiosos, mas quando eles começaram a flertar com o pecado, se tornaram ansiosos, e o resultado foi a queda. Ou não é assim no livro do Gênesis? Infelizmente, a igreja do nosso tempo tem aceitado como parte da sua instrução muita psicologia humana e tem deixado de lado a palavra de Deus. Eu ouço até comentários de pessoas que me falam que certos livros da Bíblia não deveriam existir, porque atrapalham as ideias destes que oferecem variados cursos. Muitas mensagens por aí estão recheadas de pensamentos de filósofos ateus. E eles recheiam suas mensagens com o intuito de alcançar pessoas ateias, dizendo a elas: olha, eles pensam como Jesus, Jesus não os contradiz. O problema não é contradizer palavras, o problema é ter um espírito diferente. O problema é que aquele pessoal, como Kant, como Marx, como Nietzsche, Freud e tantos outros, esses caras, eles abandonaram Jesus, eles rejeitaram a fé, eles não amaram a Deus. E eu não estou falando com pessoas que deixaram de amar a Deus. Eu estou falando com pessoas que me dizem o tempo todo que amam a Deus,
Então eu digo a vocês, nós não precisamos de psicologia humana, nós não precisamos de filosofias humanas, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, guarde no seu coração esta verdade que eu vou dar a vocês agora. A vida cristã só progride por meio de exercícios espirituais, porque o resultado destes é a vida, tanto no presente, ou seja, na terra, como no futuro, isto é, na eternidade, no céu. Vamos então ler em voz alta? Quero ouvir vocês primeiro. Vai. Então vamos ler uma vez mais todos nós. A vida cristã só progride por meio de exercícios espirituais, porque o resultado destes é a vida, tanto no presente, na terra, como no futuro, na eternidade. De onde eu tiro esta verdade? Do versículo que nós acabamos de ler, ou dos versículos que nós acabamos de ler. Se o resultado da vida espiritual é vida, eu pergunto, viver com aflição na alma é vida? Se você, meu irmão, está vivendo ansioso, então você está errando. E você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa pedir a ajuda de Deus. No entanto, esse não é só o seu problema. Esse seu problema é nosso. Porque todos nós sofremos de ansiedade. Eu sofro, você sofre, todos nós sofremos. Nós somos pessoas preocupadas. No entanto, é necessário aprender sobre esses assuntos. E principalmente, crer nas verdades de Deus. Para que quando nós comecemos a sentir os sintomas da ansiedade, nós tenhamos coragem de dar um passo na direção de Deus. Vocês estão comigo ou não? Saiba que quando nós abandonamos a meditação e o estudo da palavra de Deus, quando nós deixamos de lado a palavra de Deus e substituímos a Bíblia por qualquer curso, por qualquer apostila, por qualquer livro, por qualquer coisa, deixaremos de conhecer de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. E o pior de tudo, quando nós deixamos a Bíblia de lado e buscamos palestras, conferências, o que é que nós estamos buscando, senão interesses pessoais? Pois eu pretendo mostrar para vocês, com a ajuda de Deus, que muitos cursos que são dados na igreja, e muitas palestras que são oferecidas, nas quais às vezes nós vamos, muitos vão com interesses errados, com a motivação errada, porque eles não vão para se fortalecer no reino, mas para descobrir coisas, ou então buscar alguma solução pessoal. Se você está aqui esta noite, ouvindo a mim, dizendo assim, bom, eu vou ouvir o que esse cara tem a dizer sobre ansiedade, porque eu espero encontrar uma solução para minha alma. Você não vai encontrar, não vai. Você vai sair daqui talvez pior do que entrou, porque você não me odiava, agora você vai me odiar. Então, não é assim que se busca o reino de Deus. Nós estamos completamente errados. A igreja está se afastando de Deus, e pior ainda, muitos irmãos estão praticando meditações até metafísicas.
as quais tentam levar o indivíduo para além das coisas normais e da própria natureza. Tentam inserir na mente da pessoa ideias por meio até de hipnose ou da programação neurolinguística. A igreja do primeiro século, onde o evangelho teve o seu início com o derramar do Espírito Santo, não possuía curso, não possuía palestrantes, não possuía conferencistas. Eles tinham apenas os apóstolos. E os apóstolos tinham o quê? Os ensinamentos de Jesus. Então, em segundo lugar, você foi chamado por Deus para ouvir e viver pelos ensinamentos de Jesus. Vamos ler em voz alta? Você foi chamado por Deus para ouvir e viver pelos ensinamentos de Jesus. Vamos trocar o pronome? Em vez de você, vamos usar eu e mudar o tempo verbal. Eu fui chamado por Deus para ouvir e viver pelos ensinamentos de Jesus. Certa vez, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte. E quando eles estavam naquele monte, Jesus se transfigurou na frente deles. Imagine, o seu corpo começou a ficar glorificado, brilhava. Uma glória envolveu o seu corpo, como aquela glória que envolveu o tabernáculo lá no Velho Testamento. E então eles ouviram uma voz dos céus, e Deus falou da seguinte maneira. Então, vamos olhar em Mateus 17, verso 5. Mateus 17, verso 5 diz o quê? Enquanto Pedro estava falando, o que ele estava falando? Vamos fazer uma tenda aqui para cada um, vamos ficar por aqui mesmo, porque aqui está muito bom, não é isso? Ele ficou encantado com a transfiguração. Quem é que não fica encantado com milagres? Hein? Quem é que não fica encantado com curas, com prodígios? Já imaginou? Eu gostaria de ficar sentado em frente ao Mar Vermelho e vê-lo abrindo pelo resto da minha vida, abrindo e fechando. Imagine eu poder falar com uma rocha e sair água potável no deserto. Quero água. Shhh. Imagine, eu ia viver ali tranquilamente, se eu estivesse naquela situação. Mas Deus diz, levanta acampamento e anda. Tirava o povo dali. Deveria ser maravilhoso estar na presença de Jesus e ver o seu corpo transfigurado, não é? Eu li alguns livros de história e alguns pastores estavam pregando e o seu rosto começou a ficar iluminado. Como eu gostaria de ficar na frente de um desses homens e observando aquele rosto brilhar. Eu ia ficar assim, ó. Eu não ia prestar atenção em mais nada. Eu não ia querer mais nada, só ver o milagre e permanecer na presença do milagre, pois era justamente isso que Pedro queria fazer, e Deus disse, isso está errado. Deus não disse propriamente com essas palavras, mas o que ele diz? Pedro estava falando. Então o que aconteceu? Uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá o quê? Muita alegria. E então, escutem o que ele diz. O verbo escutar aqui, não é simplesmente ouvir a voz, não é saber definir o timbre de uma voz. O verbo escutar aqui significa ouvir e guardar para aprender.
significa guardar o que se ouve, não fazer ouvidos de mercador. Você quer guardar o que a pessoa está dizendo, porque aquilo que ela diz produz, segundo o que nós vimos anteriormente, produz o quê? Vida. Pois é justamente através dos ensinamentos de Jesus que nós encontramos toda a libertação que precisamos, tanto do pecado, o poder do pecado, como a libertação dos próprios pecados e dos nossos medos. Por que eu digo do pecado? Porque o pecado é uma natureza que habita em nós. Veja uma criança, quando você tira um brinquedinho da mão dele, ele vai ficar bravo. Logo de início, ele já desrespeita a autoridade. Aquilo é dele. Na vida de um bebê, você já vê logo a manifestação do egoísmo. Ali você já vê o trabalho que você terá ao educar esta criança para Deus. Quando ele se torna adulto, ele atinge a idade da razão. Então, o poder do pecado começa a conduzir aquele indivíduo a praticar coisas irresponsáveis, imorais, que desafiam o pai e a mãe, e ele precisa ser corrigido. Mas nós sabemos que tanto o poder do pecado, como os nossos pecados, nos fragilizam. E nosso egoísmo tem uma base também, o orgulho. Nós não queremos que as pessoas nos descubram como fracos. Então nós queremos dominar toda a situação com a força. Ainda que Deus diga que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Nós esquecemos a última parte e usamos força e violência. Nós queremos segurar a situação com a nossa força, com a nossa violência. E esquecemos de nos entregar a Deus. E então começamos a ter o quê? Receios, temores. Nós ficamos ansiosos, preocupados, porque nós estamos segurando tudo em nossas mãos. E isto é ou não é um erro? O orgulho e o egoísmo, por acaso, fazem bem à sociedade, ao ser humano, à criança? De modo algum. Destrói a felicidade, a alegria do ser. Então, meu irmão, os primeiros cristãos não possuíam variados recursos literários como temos, e eram o quê? Fortes em Deus. Não existia curso, não existia palestrante, não existia conferencista, não existia nada que substituísse a palavra de Deus, que vinha pela boca dos apóstolos. O que aconteceu com aquela igreja? Ela se tornou forte, cresceu, ela venceu os seus medos, em meio ao quê? A grandes martírios. Você não se lembra de Estevão? Vocês estão comigo mesmo, gente? Está interessando ou não? Ó, gente. Então, veja só. Vocês se lembram de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Para dizer a verdade, um jovem. Ele foi martirizado, ele foi apedrejado. Porque ele cria no Senhor Jesus Cristo. E os líderes pegaram Estevão para mártir. E antes de morrer, ele pregou. E ele citou mais de 100 referências sobre Jesus do Velho Testamento. Então ele era um homem que conhecia as Escrituras.
Todo cristão tem o dever de conhecer as Escrituras, porque senão você não vence nada na sua vida. Se você não souber o que Deus diz sobre determinadas posturas, você não consegue superar diferentes problemas. Estevão, então, foi apedrejado. E nós conhecemos e sabemos o que o texto bíblico diz. Que quando ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu sobre ele. E ele viu Jesus em pé. Em que lugar da Bíblia você lê que o Senhor está fora do seu trono e honrando alguém que vai chegar lá? Ele está em pé para receber um verdadeiro herói. Como que este homem, sabendo que iria morrer, teve coragem de permanecer fiel e numa alegria espetacular, sobrenatural, enfrentou a morte e chegou a ver os céus. Como é que Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, podia dizer que o céu se abriu? Porque Estevão falou, ele viu, ele declarou, e ele orou. Veja só como um homem cheio de Deus, liberto dos medos, conseguiu orar de uma maneira que talvez nós não orássemos. Ele disse: Pai, não lhes imputes estes pecados. Ele estava dizendo o que o mesmo Senhor Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Como é que Jesus tratou os seus inimigos? Como é que Estevão tratou os seus inimigos? Ele tratou os seus inimigos à semelhança de Jesus, porque é isto que a Bíblia diz que nós devemos fazer, agirmos à semelhança de Jesus. Não existia Novo Testamento para explicar isso, não existia cursos para explicar isso, não existiam apostilas, nem livros, nenhum recurso literário para explicar isso. Mas eles aprenderam na prática. Eles aprenderam porque eles queriam permanecer no reino. Estevão amava o reino de Deus. Ele queria o reino de Deus na sua vida, tanto na terra como no céu. Afinal de contas, quem ensinou isso? Senão o próprio Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Todo filho de Deus tem vontade de estar na presença do Senhor, seja na terra ou seja na eternidade. Muito bem, a igreja era forte, mas o que aconteceu com ela? Com o tempo ela se enfraqueceu. Por quê? Porque ela deixou de ouvir o genuíno evangelho, ou o evangelho genuíno, e passou a ouvir o quê? Falsos mestres, falsos apóstolos, passou a ouvir homens que ensinavam heresias, mentiras, que prometiam vitórias na terra, por meio do prazer. Chegaram ao ponto de dizer: você não se preocupe, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque Deus vai salvar o seu espírito. Você pode continuar oferecendo o seu corpo, tanto para homem como para mulher. Deus não se importa, porque a carne é algo perecível, mas o espírito não. O espírito você trata dele com cuidado, porque todo conhecimento está nele. No entanto, Deus diz: vocês são o templo do Espírito Santo. Aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Deus diz também que nós não fomos chamados para praticarmos coisas vergonhosas, imorais,
mas nós fomos chamados para vivermos dedicados a Deus, uma vida dedicada a Deus. Por que Deus pede isso? Porque isto nos livrará do inferno, nos levará ao céu, e enquanto estivermos na terra, nos livrará de muitos problemas que infernizam a nossa mente e a nossa alma. A igreja, então, deixando de ouvir o Evangelho, deixando de aprender o Evangelho, escutando falsos líderes, ela se enfraqueceu. Ela que era forte, ela diminuiu. Em alguns lugares, desapareceu. Vocês foram comigo à Turquia. Quantos foram à Turquia comigo? Levante a mão. Bem alto, deixa eu ver. Ok. Vocês estavam na Turquia. Vocês viram ali alguma igreja viva, atuante? Vocês viram algum símbolo de cristianismo naquele lugar? Você sabe que a Turquia, no período dos apóstolos, era chamada de Ásia Menor. E ainda é parte da Ásia. Na verdade, ali existiam as igrejas do Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, Jesus faz menção às 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas importantíssimas. Mas o que aconteceu? Nós passamos por lá e nenhum sinal delas. Para dizer a verdade, a única ruína que nós vimos de uma igreja foi aonde? Alguém se lembra? Capadócia não. Não foi em Filipos? Eu não estou lembrando. Só um muro. Onde vocês se lembram? Onde era? Éfeso. Não foi lá. Não, nós descemos ali, comemos, você foi comprar uns pão. Filadélfia. Foi Filadélfia. Foi lá. O ônibus parou numa pracinha e nós entramos pela praça adiante. Então, mas não tinha uma igreja. A ruína estava em Filadélfia. E que ruína? Uma parede. Foi o que sobrou de uma antiga construção de igreja. Agora, nós poderíamos dizer que um templo é uma igreja? Vocês acham que isto aqui é uma igreja? Hein? Claro que não. Isso aqui é simplesmente um salão. A igreja está debaixo desse teto. A igreja que Deus escolheu não é um endereço. A igreja que Deus escolheu são vocês. E Ele derramou o Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês possam glorificar o Pai. Mas a razão da igreja ter quase desaparecido daquela região toda e de muitos outros lugares, porque se a igreja não desapareceu, ela existe, mas em quase fraqueza, quase ou totalmente fraca, não produz mais nada. Vá na Alemanha e procure igreja. Vá na França e procure igreja. Vá na Suíça. Todos esses lugares que eu estou mencionando, existiram homens de Deus, homens que oravam com lágrimas, e pediram o coração das pessoas a Deus, e Deus lhes deu.
E o que aconteceu? Eles deixaram o evangelho verdadeiro e correram atrás dos prazeres, do fanatismo, das ideias mais absurdas. E hoje eles estão completamente perdidos. O mesmo está acontecendo em nossos dias. Há uns anos atrás, eu estou sentindo que parece que vocês não estão recebendo a impressão minha. É impressão minha. Há uns anos atrás, o evangelho no Brasil começava a crescer, mas de repente, os pastores começaram a correr atrás de números. A quantidade se tornou o alvo e se esqueceram da qualidade. Muitos cristãos que amavam a Deus começaram a buscar em Deus quantidade de bênçãos, porque as pregações eram assim: quanto mais você recebe, mais de Deus você tem. E vai me dizer que isso mudou? Claro que não. Muita gente prega assim: se você receber dinheiro, se você for promovido, isso é Deus. E por que não pode ser o diabo? O jovem ganha um belo de um carro, ganha uma Ferrari vermelha, que era o seu maior sonho. E então ele chega na igreja e diz: como Deus é bom para mim, me deu uma Ferrari vermelha. Aí ele começa a curtir a sua Ferrari, e então ele começa a aproveitar da fama da sua Ferrari. Para não aprofundar o assunto, ele se perde moralmente. Que bênção foi essa? Deus te dá um emprego, um trabalho, e você começa a ganhar mais. Mas foi Deus ou foi o diabo? Pode ter sido Deus, mas você pode tirar da mão de Deus e entregar na mão do diabo. Você pode transformar o que era uma bênção em uma maldição. E você pode receber uma maldição acreditando que é uma bênção. Você arruma um namorado. Ih, lá vem ele, hein? Você está lá encaiada, coitada, largada. Todo mundo olha para sua cara e ri, dá risada, gargalhada. Essa não vai dar em nada. Então aparece um louco aí. Se está encalhada, é comigo mesmo. E ele vem e ancora o seu barco nesse porto. Aí você chega e fica feliz. Imagine há quanto tempo você não queria receber um abraço, um carinho, um cafuné e até um beijinho. Aí você diz: olha que bênção. Mas não passa pouco tempo e você descobre que aquilo é uma desgraça na sua vida. Uma encarnação. O bicho se apegou de tal modo que ele não descarna mais. Ele fica lá e você vê que parece bicho de pé. Toda hora te leva a coçar no meio dos dedos e não coça para ver. Você não aguenta. Lá no interior a gente andava às vezes no meio dos porcos e pegava bicho de pé. Então chegava de tardezinha assim, aquela coceira, e a gente tinha que sentar assim e ficar coçando,
pegava às vezes um gravetinho e ficava fuçando. Outras vezes fazia até cigarrinho de palha para colocar cinza em cima, assim, queimar. Para ver se sarava aquela encrenca. Mas é um negócio lamentável. Toda hora ele fala, estou aqui. A desgraça é assim, estou aqui. Você diz, olha que bênção. De repente viram um nojo. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados a buscar coisas para o nosso prazer. Porque a doutrina, o ensino, a filosofia que predomina em nosso mundo, chama-se hedonismo. O mundo diz, você não precisa sofrer. Substitua a sua dor pelo prazer. Transforme a sua dor pelo prazer. Mas o Evangelho diz, você vai sofrer. Suporte a dor. E no meio da dor, Deus te dará o prazer. Quando Deus disse, este é o meu filho querido, ele me dá prazer, significa o quê? Que Jesus, por dar prazer a Deus, se tornou a causa de Deus dar alegria a ele. Eu vou explicar isso daqui a pouco um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Deixe de lado o genuíno evangelho de Jesus e tanto a sua fé como o cristianismo morrem. Está certo isso? Deixe de lado o evangelho e você vai ver morrer tanto a sua fé como o cristianismo na sua vida. Muitas pessoas pensam que são cristãs, mas como você pode dizer sou cristão sem conhecer os pensamentos e as doutrinas do seu mestre? Como alguém pode dizer sou budista sem conhecer os pensamentos de Buda? Como alguém pode dizer, sou maometano ou islâmico, sem conhecer os pensamentos e a fala de Maomé? Como você pode dizer, sou brasileiro, e não conhecer os seus direitos e deveres de cidadania? Eu estou pensando que nós estamos vivendo uma farsa. Às vezes penso que nós estamos vestindo uma capa, uma roupa que nos identifica para cada situação. Vou à igreja, visto a máscara de cristão. Amanhã é segunda-feira, não preciso ser. Amanhã volto a ser ladrão, mentiroso, corrupto, assassino, mentiroso, irresponsável, vagabundo, sem vergonha, imoral. Mas logo está aí o sábado. E então no domingo, visto novamente minha capa. Esse fulano não tem cura. Ele não conhece as Escrituras. Ele não se preocupa em conhecer. E olha, muitas igrejas não estão preocupadas também em ensinar a Bíblia. Porque eles dizem que isso não atrai pessoas.
Mas venhamos e pensemos, quem é que atrai pessoas? A manipulação humana ou o Espírito Santo de Deus? Você está aqui, não é porque eu manipulei sua mente, mas porque o Espírito de Deus o convenceu de que você precisa estar aqui para aprender e crescer e glorificar a Deus. O único caminho, mais uma coisa, o único caminho que você deve tomar para superar seus medos é a obediência aos ensinamentos de Cristo. Por que nós ensinamos os pensamentos, as ações e os planos do nosso Senhor? Porque é só através deles que nós podemos superar nossos medos. Se você não sabe para que lado vai o trem, toda hora você está na janela, pondo a cabeça para fora. Onde é que você está? Ou então, perguntando para quem? Para onde nós vamos? E se você tomou o trem errado, imagine, você tem que descer na próxima estação. Muitas pessoas acham que não precisam aprender a Bíblia. E acham que não precisam obedecer. Que Deus é tão bom, que vai ajudá-los em qualquer situação. E você se engana. Você sabia que muitos pastores estão fazendo cursos de programação neurolinguística, PNL, e hipnose, para trazer palavras de motivação à igreja? Existem cursos que ensinam o palestrante a hipnotizar o auditório. Mas ninguém é hipnotizado caso não queira. Então a hipnose também não funciona. Tudo bobagem. Vamos ver o que Jesus falou em João capítulo 8, versículos 31, 32 e o 36. Está servindo para o seu irmão? Vamos lá. Acharam? Primeiro exercício que vocês têm que fazer: decorar os livros da Bíblia. Disse Jesus: decore os livros da Bíblia. Então, veja só, vamos lá. Então Jesus disse para os que creram nele. Disse o quê? Ele disse para quem? Aqueles que creram, que acreditaram nele. Eles ouviram Jesus e creram nele. Viram seus milagres, creram nele. E então Jesus foi logo dizendo a eles o quê? Ele usa aqui uma condicional. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão o quê? A verdade. E a verdade fará o quê? A verdade os libertará. Mas a verdade funciona não como teoria. A verdade tem nome, tem personalidade, tem existência. A verdade chama-se Jesus. Por isso, no verso 36, veja lá, está escrito o quê? Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres.
O que Jesus está ensinando aqui sobre liberdade? É a libertação do poder do pecado. É a libertação dos pecados. Você vê como existe uma harmonia com o que eu falei há pouco? O Evangelho é assim. Ele não se contradiz. E então Jesus diz que vocês serão libertos. Mas veja só. Se Deus pode nos libertar do poder do pecado e dos pecados, Ele pode nos libertar do poder da ansiedade? Sim. Como? Alguém vem e ora por você, eu ordeno que você fique livre da ansiedade agora, em nome de Jesus, amém? Não. Você tem que obedecer. Você tem que se transformar em um discípulo, em um aprendiz, em um aluno. E um aluno quer aprender o quê? Os pensamentos, os atos e as palavras do seu mestre. Um aluno quer conhecer o quê? A verdade. E ele descobre que a verdade é o seu próprio mestre. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando você descobre a verdade, você descobre os meios para se locomover em meio às situações. Nós já dissemos que a ansiedade aflitiva é pecado. Ela não é um sintoma normal que deveria existir na vida do ser humano. Assim como qualquer outras coisas da mente e da alma. Então, eu tenho que me posicionar. Eu vou dizer, então, não aceito a ansiedade. Como dizem alguns, diga, não aceito. Isso é pura bobagem. Isso é coisa de esquizofrênico. Você não pode dizer para a depressão, saia. Você não pode dizer para o estresse, saia. Você não pode dizer para o cansaço, não estou cansado. Eu já vi pregador ensinando isso. Diga que você não está com dor de cabeça e ela vai embora. Como um homem foi na igreja, porque disse que Deus ia fazer todos os milagres que eles quisessem. E aquele homem perdeu a perna. Chegou no final da reunião, o pastor não orou por ele. Vamos terminar a reunião. E o homem disse, agora não. E o pastor olhou, quem disse? Eu. Por que agora não? Eu quero a minha perna. Está lá escrito que Deus vai dar tudo que eu quero. E por que não me dá uma perna? Isso aconteceu aqui em Pirituba. Não é assim simplesmente. Diga que tem uma perna e a perna está lá. Deus precisa falar que vai fazer algo. Eu não posso simplesmente sair por aqui e dizer, hoje todos que estão aqui vão receber as bênçãos de Deus. Porque há pessoas em nosso meio que Deus está tratando. E vou dizer mais, você vai passar por um estreito ainda maior. Porque não aprende. Sabe por que Deus vai punindo você? Porque Ele te ama. Ele vai apertando e apertando e apertando, esmagando, esmagando, porque Ele te ama.
O pior é quando ele te rejeitar. Aí acabou. Aí não tem mais volta. Então, enquanto você tem a oportunidade, se volte. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos num caminho do erro. A ansiedade vai produzir estresse e vai me levar à depressão. Vai me levar para o fundo do poço. E eu preciso ter coragem para evitar tudo isso, obedecendo o Senhor. Vejamos, os ensinamentos de Cristo, através dos seus apóstolos, nos ensinam o quê? A definir o reino de Deus. Jesus não disse, ponha em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus e aquilo que Deus quer. Por que Jesus veio ensinando? Para ensinar as pessoas sobre o quê? O reino de Deus. Como que o reino de Deus funciona? Ora, se Jesus veio ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, é para que elas pudessem entrar no reino de Deus. Você se lembra da palavra que Jesus deu a Nicodemos? Vocês querem que eu pare agora, continue a semana que vem? Você tem que nascer de novo para o quê? Você tem que nascer da água e do Espírito para o quê? Para ver e entrar no reino de Deus. Jesus nunca disse, você tem que frequentar uma igreja. Ele disse, você tem que entrar no reino de Deus. Se você não estiver dentro do reino de Deus, você não entende o que é igreja. Você não entende o que é Bíblia. Você não entende o que é o Espírito Santo. Você não entende o valor da pregação. É uma chatice para você. Pensa que eu não sei? Para alguns aqui, eles têm vontade de se levantar e ir embora. Ou então fechar os olhos e dormir. Mas quando você está dentro do reino de Deus, você entende a importância e você respeita o dom pelo qual Deus está me usando. Nem todo aquele que diz cristão está dentro do reino de Deus. Então vamos ler Romanos capítulo 14, verso 17. Você precisa aprender a definir o que é o reino de Deus. Então vejamos lá. O que ele é e o que ele não é. Então, Paulo começa a explicar o que ele não é. Então, veja só. Acharam? Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, vírgula. O que é que Jesus ensinou em Mateus 6? Os pagãos é que se preocupam com comida e bebida. Quando você frequenta uma igreja e chega lá com um pensamento, eu vou lá e vou ser abençoado, Deus vai suprir minhas necessidades, vou sair abençoado. Você não vai sair daqui abençoado. Você é abençoado quando obedece. Você está ouvindo coisas que poderão tornar você uma pessoa abençoada. Se você procura a Deus somente para suprir suas necessidades, para se sentir seguro, você não é abençoado, você é medroso, ansioso.
vejamos, o reino de Deus não é uma questão de comida e bebida, mas de viver como? Corretamente. O que é corretamente? De uma forma aceitável a Deus. O que Deus quer que você tenha uma vida que lhe dê prazer. E diz mais, em paz. Essa paz não é aquela coisa gostosa que você quer sentir, ai, que suavidade na alma. Não. Paz é uma vida submissa. Significa que a sua guerra com Deus cessou. E que agora você está disposto a obedecê-lo. Você se rendeu a Ele. Isso é paz. Eu tenho muita pena quando pastores pregam dos púlpitos: você que não tem paz, vem e Cristo vai te dar. Qual é a ideia que essa pessoa faz de paz? Se não um sentimento tranquilo e favorável. É isso só. Na verdade, o que Jesus promete não é isso. Porque Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Ele mesmo diz, não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas eu vim trazer divisão entre pais e filhos, e familiares em geral. Porque uns creem e outros não. Uns levam a sério e outros não. Viver em paz é viver em submissão aos termos de paz que Deus oferece. Você está disposto a viver comigo? Então você vai observar o que eu ofereço. E aí diz o que mais? E com a alegria que o Espírito Santo dá. O que significa isso? Significa que a pessoa que anda de modo satisfatório a Deus, a pessoa que se rende constantemente a Deus em todos os momentos, ela será satisfeita por Deus. Por quê? Quando ela é obediente, e ela diante dos problemas da vida, em vez de agir precipitadamente, ela se rende a Deus, ela se torna o alvo do prazer de Deus, porque Deus quer participar de nossas vidas, Deus quer participar dos nossos dramas, mesmo que nós os construímos, e Deus quer nos ajudar a desconstruir essas estruturas danosas que nós erigimos em nossas vidas. Ele quer nos ajudar a termos uma vida abençoada. E quando nós o obedecemos, o primeiro sintoma é alegria. Deixe-me explicar. Uma pessoa vem aqui na igreja, e então ela obedientemente ouve a palavra de Deus. E naquele dia, naquela noite, Deus dá uma palavra a ela. E aquilo entra no seu coração. Ela recebe a palavra, ela aceita aquilo como verdade. Ela crê. A sua alma, quando ela entrou, estava aflita. Mas quando ela acreditou, aquela aflição se transformou numa felicidade. Ela está que não se aguenta. Deus falou comigo, eu acreditei. Ela tem uma fé agora gigantesca. E então ela sai.
Aí ela se depara com o problema que está diante dela. E chegou a hora dela colocar em prática o que Deus lhe disse. Mas, neste instante, existe uma diferença entre ouvir e acreditar e obedecer. Jesus disse aos que creram: se vocês me obedecerem, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Naquele instante, a obediência dela não é a obediência pela força. Ela diz: eu sei que eu preciso agir corretamente, mas eu não consigo me entregar a Deus. Eu tenho medo. E se as coisas não saírem do jeito que eu espero? Esse é o pensamento que corre em nossas mentes. E diga que não é. Nós dizemos: eu creio, nós cremos em Deus, mas temos medo. Então não cremos. Somos incrédulos. E a incredulidade é o quê? Pecado. Mas ainda Deus está lutando conosco para destruir esse poder do pecado, que nos torna incrédulos, porque Ele sabe que se nós nos rendermos a Ele, Ele é capaz de fazer mais do que nós imaginamos. Para Jesus, se essa pessoa não se entrega, ela perde a felicidade que ouviu e volta a se tornar infeliz, aflita, amargurada, ansiosa e deprimida. Qual é o seu estado? Você está me ouvindo há mais de uma hora. Pacientemente. Algumas pessoas eu vejo com a cabeça dizendo: sim, verdade, isso. Deus está enchendo meu coração. No entanto, você terá que enfrentar a sua adversidade. E você terá que pôr em prática o que Jesus espera de você. E o que Ele espera de você? Pois, segundo Ele, não existe outro meio de você vencer a ansiedade ou a preocupação sem estar ou sem buscar e entrar no reino de Deus e fazer o que Deus se agrada. Então, busque o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 12, eu não vou ficar lendo todo o texto não, quero terminar aí. Só quero dizer para vocês o seguinte: o que é Mateus capítulo 5, 3 ao 12? As bem-aventuranças. Eu não disse no início que todo o ensino de Jesus em Mateus 5, 6, 7... está baseado nas bem-aventuranças? Sabe como que você resolve os seus problemas conjugais? Com as bem-aventuranças. Sabe como é que você resolve os seus problemas com os seus inimigos? Com a bem-aventurança. Sabe como é que você supera seu orgulho, seu egoísmo e a ansiedade? Com as bem-aventuranças. Era esse ensino que a igreja tinha. Não
Não tinha psicologia na igreja. Não tinha gente querendo ganhar dinheiro. Depois entrou. Tinha ensinamento do Evangelho. As bem-aventuranças não são frases, provérbios com uma promessa de Deus. São um conjunto de ações que você tem que fazer de uma vez só. Você está ansioso. Qual é a primeira? Felizes os que são pobres de espírito. Mas antes disso, você tem que optar. A quem você vai obedecer? A quem você vai se entregar? A Deus ou à ansiedade? Se você se entrega à ansiedade, você vai agir como um pagão. Mas se você se entrega a Deus, você vai agir como Ele quer. O que é o pobre de espírito? Senhor, olha o meu estado. Eu estou nervoso, perdido, e não sei como agir. Eu não sei mais nem como pensar. E isso significa que eu tirei os meus olhos do Senhor. Eu tentei resolver as coisas do meu modo. E eu estou orando a Ti para dizer que dependo do Senhor. E se você faz isso, sinceramente, o reino de Deus vem sobre você. Mas quando você está dentro do reino de Deus, e você percebe que Ele está, porque Jesus falou para Nicodemos, você vê e entra. Quando você está dentro, você precisa se arrepender de algumas coisas. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ninguém consegue nascer de novo, ninguém consegue se arrepender para Deus sem a ajuda de Deus. Porque até o nosso arrependimento é algo orgulhoso e egoísta. Mentiroso. Falso. Eu amo a Deus, eu dei aula na escolinha, e daí? Senhor, me perdoe. Nesse momento que estive pensando longe de Ti, tomei atitudes erradas, pensei errado, falei coisas erradas. Senhor, me perdoa. Deus perdoa. Além do reino de Deus, o que Ele te dá? A sua presença. O Senhor dá o seu consolo. O que é isso? Ele passa a andar junto com você. Por quê? Porque você percebe agora o reino e a sua presença, e Deus espera que você se entregue a Ele. Porque está escrito, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Bem-aventurados ou felizes, humildes de espírito, porque eles receberão as promessas de Deus, tudo que Deus tem prometido. E então ele se rende a Deus, ele aceita os termos de Deus. Ele diz, Deus, eu não quero agir por mim mesmo, eu preciso do Senhor, mas sem a Tua ajuda eu não posso fazer nada. Eu sei que Tu estás comigo, eu preciso da Tua palavra. E o que Deus dá? A palavra a Ele. Você receberá tudo que eu tenho prometido. Porque Deus dá o que Ele promete, para que nós tenhamos vontade de fazer a sua vontade, desejo de fazer a sua vontade. Felizes os que têm fome e sede
de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará satisfeitos. As bem-aventuranças não é uma coisinha aqui e aprendia outra. É um conjunto. Em cada situação você tem que fazer tudo. E isso não leva mais do que segundos. Então agora você quer fazer o que Deus orientar você. Essa sessão se refere ao seu relacionamento com Deus. Mas depois vem uma outra sessãozinha. Como o seu relacionamento com Deus pode interferir na vida de outras pessoas. Porque quando você fica enfesado, aflito, você fica azedo, amargurado. Conversa mal com seu marido, conversa mal com a sua esposa, com os filhos, com os pais. Vai. Faz a metralhadora. Tá. Primeiro você reconheceu que você precisa depender de Deus, e Deus te dá o reino. Em segundo lugar, você confessou os seus erros, você viu as suas misérias. E Deus começou a andar do seu lado. E então você se rendeu a Ele, e Deus passou a falar com você. E quando você ouviu a palavra de Deus, você teve desejo de praticar aquilo. E você crê que Deus tomará conta da situação. E enquanto isso, você agora vai ser misericordioso para com as pessoas. Assim como Deus usou de misericórdia para com você, você usará de misericórdia para com as pessoas. A sua atitude não é de se isolar, porque nesses cursos diz assim, esqueça o seu passado, aceite novas ideias. Que novas ideias, rapaz? Como é que você pode esquecer o seu passado? Você não esquece nunca só. Veja as brigas que você tem com seu marido aí. Quando vocês começam a discutir, um fala para o outro, você lembra o que você falou há 10 anos atrás? Está guardadinho. Você tem que ter atitudes cristãs, que provem que você está morto para si mesmo, e Cristo está vivo na sua vida. Em vez de você ficar com aquela ansiedade, dizendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer, você tem que fazer o que tem que fazer, basta o mal de cada dia. Mas faça a obra, se preocupe com pessoas. Quanto mais você dá, mais eu te dou. Não tem saída, meu amigo. Isso é o cristianismo. Se você quer outra coisa, vá procurar. O que você vai receber aqui é a mensagem da cruz. Uma vez que você tem misericórdia, você ajuda as pessoas a enxergarem suas misérias, como você enxergou as suas. Você anda com essa pessoa, e Deus tem misericórdia de você, porque ainda existe sempre em nossas vidas misérias. Não é porque você está ajudando pessoas que você se tornou melhor. Deus precisa continuar trabalhando na sua vida e purificando, por isso Ele diz, felizes, abençoados, os limpos de coração. Aqueles que permitem o trabalho de Deus na sua vida. Eles veem Deus agindo na sua vida, aprendem como Deus faz, e faz a mesma coisa na vida dos outros, para que esses
entre aspas, outros enxerguem a Deus como Ele enxerga. Porque lá em cima, quando você se rendeu a Deus, é porque você o viu. Ele estava do seu lado. Você viu o reino e entrou nele. E uma vez que você enxerga a Deus e ajuda as pessoas a enxergar Deus, você quer levá-los a se submeterem a Deus, assim como você está submetido a Ele. Você quer que as pessoas aceitem os termos de paz. Por isso está escrito: felizes são os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz, porque serão chamados, reconhecidos, filhos de Deus. Se eu não levo as pessoas a se submeterem a Deus, como eu posso ser um filho de Deus? Se eu só prego para você, hoje Deus vai te dar isso, creia, acredite. Se eu não falo para vocês como Deus quer que vocês andem, eu não sou filho de Deus e não os tornarei filhos de Deus. Então tudo isso aqui é uma mentira, uma falácia. Se você quer dormir, durma. Se você quer ficar desatento, fique. Se você não desligou o seu celular, azar teu. Se você quiser ficar mandando mensagem, mande. Mas se você quiser ser filho de Deus, submeta-se a Ele. Assim como você se submeteu a Deus, você agora vai ensinar as pessoas a se submeterem, a aceitar os termos de paz. Enquanto você está naquela ansiedade, você está fazendo a obra de Deus, e Deus está te dando, e Deus está cuidando daquilo que você não conseguiria cuidar. Não estou dizendo que você abandonou o trabalho. Não estou dizendo que você abandonou tudo. Eu estou dizendo que você está atento para o que Deus quer que você faça. Mas tem um detalhe. Todas as vezes que nós fazemos a obra de Deus com fervor, existirão zombadores, perseguidores, pessoas que injuriam. Eu já recebi e-mails de pastores dizendo assim: você é louco ficar pregando essas coisas, você é trouxa. Esse é o nome, trouxa. Não, não sou. Eu sou um homem feliz. Quando faço a vontade de Deus, sou feliz. Quando você ouve a palavra de Deus, você se torna feliz. E quando você obedece, você se torna feliz. Quando você constantemente se rende a Deus, você será feliz, abençoado. Eu sei que esse não é um assunto fácil, mas eu falei essas coisas porque está sendo gravado. E se um dia alguém quiser, vai lá e ouve. Eu sei que vocês não vão entender tudo, mas está sendo gravado. Quando vocês quiserem, vão lá e ouçam. E nenhuma mensagem é cobrada, nem os meus esboços, nem os áudios e nem os vídeos. Não permito isto enquanto eu estiver aqui. De graça eu recebi, de graça eu sempre darei. A igreja é sustentada por pessoas responsáveis. Se você é um irresponsável no reino de Deus, é porque você não está dentro dele. Você não percebe a grandeza dele.
Eu não preciso ficar aqui empurrando a mão para dentro do seu bolso. Não faço isso. Não gosto disso. O Espírito de Deus nos quer inteiramente. A minha esperança é que estes princípios que nortearam a vida de nosso grande Mestre Jesus dirijam as nossas também. Assim como no Getsêmani, em que sua maior agonia, ele suou sangue. Quando ele orava e dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E a ansiedade dele, a aflição dele era tão grande que houve derrame. E seus poros verteram sangue. Mas o que ele fez? Ele evitou a ansiedade e a venceu, submetendo-se a Deus e fazendo a vontade de Deus. E ele diz: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Que homem é este? Que líder é este? Nenhum existiu como ele. Rejeitado pelos seus, e amou os seus. Zombado pelos que não são seus, e se ofereceu a estes também, entre os quais nós nos incluímos. Jesus nos escolheu. Ele morreu, sofreu, mas em nenhum momento subverteu a sua missão. Ele se rendeu a Deus e foi até o fim. Seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus o encheu de alegria quando ao terceiro dia aquela mulher vai ao túmulo e ela pensa estar falando com um jardineiro, e ele diz: Maria, sou eu. Vá dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Cuidado com esses livros de autoajuda. Cuidado com esses escritores modernos, de meia pataca, que não vale uma pitada de fumo. Cuidado com essa turma que só usa de psicologia e filosofia. Você tem que ter Bíblia no coração. A palavra de Deus é que subsiste para sempre. Passará céus e terra, mas as palavras de nosso Senhor não passarão. Tente vencer seus medos. Tente vencer sua timidez. Com remédios faixa preta. Tente vencer a sua agonia com terapias místicas. Você vai a lugar algum, mas peça a Deus que o ajude. Eu não estou falando de doenças clínicas, eu estou falando de doenças mentais. Doença não, uma disposição mental errada, em que você aceitou algo como verdadeiro quando não é. Você não nasceu para ser desse jeito. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo e realizar as obras de Deus, para andar por meio de lobos, andar no meio deles, para pisar serpentes e escorpiões. Você nasceu para ser amado por Deus.
Você nasceu para fazer a obra de Deus. E você nasceu para viver e morrer e se encontrar na eternidade com Deus. Eu sempre disse aos meus alunos, a Bíblia se resume em 3 ou 4 passagens. Uns 10, 12 capítulos do livro de Gênesis. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Mateus 22. E a aplicação de tudo isso é por meio das bem-aventuranças. Quem entender esses textos, vai entender toda a mensagem da Bíblia, e vai saber explicar, porque homens e mulheres tomaram determinadas atitudes, e eu estou aqui para tentar explicar a vocês, falando muito ou pouco não importa, falarei sempre a verdade. Você não sairá dessa agonia enquanto você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Faça isso, aprenda a fazer isso, se esforce a praticar isto, e você verá como a sua vida, a sua mente, suas emoções e sua alma melhorará para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha